Hoje eu estou aqui com o professor Alex Carneiro e nós vamos bater um papo sobre família e batalha espiritual, um assunto extremamente relevante. Eu peço você que está assistindo aí a gente que fique bem atento a tudo que vai ser dito. Então, sem mais demoras, eu passo a palavra para o pastor Alex para que ele faça maiores apresentações. Pastor Alex. Sou Rafael, muito obrigado pelo convite. É uma alegria, um prazer estar aqui participando desse momento, né? Eu e minha esposa, no nosso Ministério de Diálogo Cristão, já estamos aí quase 20 anos trabalhando com casais, com família. Com o Ministério de Diálogo já estamos caminhando para 16 anos e temos entendido que muitas coisas que acontecem no meio familiar realmente são muito delicados, né? E quer seja a nossa experiência ministerial, né, do diálogo, quer seja também o nosso convívio universitário, né, lidando com algumas questões de ética cristã, lidando com a própria convivência e muitas vezes até o aconselhamento de muitos alunos, a gente acaba vendo quanto que as nossas famílias têm sofrido muitas investidas, muitas dificuldades, e a gente espera que hoje, tratando um pouco dessa temática, a gente, de alguma maneira, possa contribuir para que a visão acerca disso seja sedimentada e para que também a gente possa, de repente, contribuir com uma nova perspectiva e até uma resposta, né, que quem está nos assistindo possa precisar ter para lidar com as suas vicissitudes e dificuldades do dia a dia. Sim, muito importante as questões que o senhor mencionou agora. Pastor Alex, bom, então, já entrando direto no nosso assunto, eu gostaria, por favor, que o senhor desse um panorama sobre o que o senhor entende a respeito de batalha espiritual. Eu queria dizer que a grande maioria, né, olha para a batalha espiritual a partir do combate com as potestades, né? Eu confesso que eu tenho uma visão um pouco diferente desse sentido. Por quê? Porque além de ter essa visão de que a batalha espiritual envolve o nosso embate com as potestades, né? Eu também entendo que há uma batalha espiritual que nós traçamos com nós mesmos, né? Uma vez que a nossa natureza adâmica ela é decaída. Então, nesse sentido, eu gostaria de compartilhar essas duas perspectivas, né? Tanto a forma mais tradicional de olhar para isso, como nós vemos lá em Efésios capítulo 6, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que a nossa luta não é contra a carne e principados, mas contra as potestades, é contra a carne e o sangue, né, mas contra os principados e potestades, as regiões celestiais. Essa é uma perspectiva clara. Não podemos abrir mão de ter a visão de que, além da nossa realidade, há regiões celestiais, né? Há uma dimensão que é uma dimensão espiritual a qual nós estamos inseridos. Porém, eu também vejo como um elemento de batalha espiritual o próprio combate que nós temos com as tentações da carne, e aí lidando um pouco com aquilo que o apóstolo Paulo tanto coloca em Romanos capítulo 6, como também quando ele escreve na carta aos Gálatas, né, capítulo 5, né, onde a gente deve, se vivemos no Espírito, né, se vivemos pelo Espírito, devemos também viver no Espírito e, portanto, não sucumbir às questões da carne, né? Tiago também fala dessa batalha espiritual, né, que nós temos com nós mesmos, né? Quando ele diz que as lutas e contendas que nós temos, né, vêm da nossa cobiça, né? Eu gosto muito também do texto de Pedro, onde ele aí, creio, coloca dentro da perspectiva que é aquela que eu tenho, né? Que sim, ele diz no capítulo 5 da sua primeira carta, que o diabo, né, ele busca, né, a quem tragar, mas que também muitos de nós está passando por muitas lutas e dificuldades no mundo, e essas lutas e dificuldades se dão de diversas formas, né? E nesse sentido é que eu acho que a gente precisa olhar para essa batalha espiritual, né? Que envolve, portanto, né, professor Rafael, para a gente poder, de alguma forma, delimitar essa dimensão, eu entendo que sim, tem a ver com as questões das potestades, mas também tem a ver com a carne e também tem a ver com o mundo que nós vivemos. Por quê?
porque o mundo que nós vivemos também está debaixo, em muitos sentidos, em muitas perspectivas, debaixo do príncipe desse mundo, né, das influências de uma ética satânica. Então a gente precisa olhar nesse sentido. Então esse é o primeiro aspecto. Tanto olho no elemento que é um elemento realmente de regiões celestiais, uma outra dimensão, e um elemento que está na dimensão que nós vivemos, no qual é a nossa luta com nós mesmos, né? Com aquilo que se refere à nossa cobiça, né? E, por outro lado, um outro elemento também que atinge essa condição são justamente os princípios, né, e valores que têm sido passados para nós e que estão afastados daqueles valores e princípios que são bíblicos, né? E nessa dimensão, eu acho que a gente tem que olhar para a nossa vida pessoal, nossa batalha para viver como cristão, porque a batalha espiritual, eu entendo que é a batalha para você viver como cristão, né? E também para ter essa dimensão dessa luta dentro da própria vida familiar e conjugal, né? E aí, se Sim. você me permite também, além de tratar dessa perspectiva, né, na qual eu entendo que a batalha espiritual tem esses dois elementos, né, então, ou seja, um terreno e um celestial, também é importante a gente fazer uma distinção nessa perspectiva daquilo que é casamento, daquilo que é família, né? Porque essa batalha ela é diferente dentro dessas duas perspectivas. O casamento é um projeto de Deus, onde o homem e a mulher são chamados a crescer junto, a ser um instrumento da graça de Deus, né? A deixar pai e mãe se desenvolver, e sim, é o núcleo, né, da família, né? De onde surge a família propriamente dita, né? Mas a família, no que se refere à junção do casal com os filhos, né? Nesse caso, ela tem uma outra dimensão, porque tem outros valores. Então, eu preciso até pensar nessa batalha também dentro da minha relação como esposo e como esposa, e dentro das minhas relações como pai, mãe e filhos, né? São questões distintas e que onde tanto o diabo quanto os princípios, né, do mundo, como a nossa própria cobiça, atuam, né? E um outro aspecto importante é entender claramente que quando eu falo desse elemento celestial e desse elemento terreno, eu não estou falando da terra, das pessoas, propriamente dita, mas dos valores que estão sendo dissimulados, né? Eu costumo dizer que, e aí a palavra é dissimulado mesmo, viu, que eu estou dizendo, porque elas são encobertos, né? São valores que estão fora da Bíblia e são lançados sobre nós como encobertos, como verdades que deveriam ser tomadas para nós e, na verdade, não são, né? Mas quando eu falo deste mundo, é desses princípios e valores que estão distorcidos longe da palavra. Não do cosmos, Sim. propriamente dito, do universo, das pessoas. É a grande distinção que nós temos quando a gente vê João capítulo 3,16 dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, entregou seu filho, esse mundo, obviamente, somos nós, a criação, né? E ao mesmo tempo Tiago, quando fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, né? Esse amigo do mundo que Tiago está falando é justamente desses princípios e valores que estão fundamentados no príncipe desse momento, dessa terra que é o próprio Tiago. Então, é nessa perspectiva que eu gostaria que nós conversássemos, né? Olhássemos para Claro, isso, claro. para entender essa questão. Senão a gente acaba, eu faço uma brincadeira, né? Qual é? Senão a gente acaba virando diabético, né? Em que sentido? O sentido de achar que tudo é o diabo, né? Então eu coloco a culpa nele, mais fácil, e afasto de mim a responsabilidade de cobiças, de tentações que sim batalham na minha relação com Deus e na minha vida espiritual. Sim. O senhor, eu gosto da forma como o senhor está comentando, porque o senhor está colocando de uma forma bem equilibrada. Eu percebo que algumas pessoas, quando pensam em batalha espiritual, geralmente elas têm, e algumas pessoas, né, uma tendência a espiritualizar demais, e espiritualizam tanto que muitas vezes supervalorizam a ação de Satanás, o poder dele, dos demônios. Em contrapartida, parece que até o poder de Cristo, em algumas situações, parece que fica meio diminuído. Pelo menos é a impressão que eu tenho sobre a percepção de algumas pessoas. E outras pessoas, por outro lado, elas, na verdade, elas negligenciam totalmente.
Isso daí, não, mas algumas, na verdade, nem sabem que existe isso. E o senhor está colocando, então, essa posição mais equilibrada. Tanto tem um mundo espiritual, tem um mundo terreno, e a gente precisa, como cristão, estar atento a esses dois lados, não negligenciar nenhum e nenhum outro. E eu queria que o senhor fizesse algumas colocações um pouco mais sobre batalha espiritual focadas em família, porque eu quero trazer aqui alguns exemplos de pessoas até conhecidas que, de alguma forma, sofreram alguns baques em suas famílias. Um exemplo seria, primeiro, o do John Piper, e o filho dele, eu não sei se é o filho mais velho, não sei de quantos filhos John Piper tem, mas um dos filhos dele, pelo menos, ele se desviou, ele não está na igreja, não serve. Na verdade, ele hoje em dia ele é bem ativo nas redes sociais e ele fala mal contra a igreja, ele fala mal contra Deus, contra a forma de educação cristã dentro da família. Você percebe claramente um espírito muito crítico nele com relação à igreja, pelo menos do meio onde ele viveu, enfim. O outro exemplo, na verdade, eu vou mencionar aqui, eu ouvi recentemente sobre 2 exemplos de pastores que perderam os filhos porque os filhos tiraram a própria vida. 2 pastores aqui no Brasil. E aí vi na rede social um depoimento do próprio pastor Rick Warren, o autor do livro Uma Vida com Propósito, ele falando também que o filho dele também tirou a própria vida. Então, assim, quando eu olho para essas duas pessoas, que são figuras, Rick Warren e John Piper, são figuras muito conhecidas e que abençoaram muito o reino de Deus, têm abençoado, são pessoas, assim, referência na teologia, e eles sofreram alguns, vamos chamar assim, ataques familiares. Eu sei que, por exemplo, essa questão de tirar a própria vida, a gente vai debater um pouco mais, existem várias questões envolvidas aqui, e, enfim. Eu queria que o senhor comentasse, então, um pouco sobre batalha espiritual focada um pouco mais em família, como que a gente poderia ter essa percepção, uma vez que Satanás, ele de alguma forma, ele tenta atingir todas as famílias cristãs. Ok. Professor Rafael, vamos tratar alguns aspectos aqui, né, para a gente poder pontuar. Bom, primeira coisa que eu queria colocar aqui para quem está nos assistindo, né, e quem sou eu, por exemplo, para dar uma fala talvez de consolo, ou a John Piper e Rick Warren, né, mas se eles nos ouvirem, né, que talvez possa chegar a eles, mas que também outros que estão na mesma situação que eles possam ouvir o que eu tenho a colocar aqui, né. Primeira coisa é que a gente precisa distinguir claramente que servir a Deus não se resume a servir a igreja, né? A gente serve a Deus quando a gente serve a igreja, quando a gente serve ao cônjuge, quando a gente serve a nossa família. Então, esse é um ponto importante. Eu estou dizendo isso por quê? Porque não necessariamente é o caso do Piper e do Warren, né? Mas muitos irmãos, às vezes, se afastaram do cuidado com a família porque eles mesmos tiveram uma concepção equivocada de achar que o serviço a Deus só era suficiente e efetivo quando eu servia a igreja, né? A igreja é uma instituição criada por Deus, né? Ela é importante, ela é necessária, sim, quando nós servimos a ela, nós servimos a Deus. Contudo, junto com ela, especialmente quando nós somos líderes religiosos, nós precisamos estar cuidando também da família. E aí eu costumo dizer o seguinte: uma perspectiva de Gênesis, e essa é a minha visão acerca disso, quando a gente olha para Gênesis, né, capítulo 2 e 3, a gente vê que primeiro Deus fala da criação do casamento, depois a gente vê a Caim e Abel, e aí a gente vê a circunstância do culto.
Obviamente que o homem já adorava e já cultuava a Deus. Contudo, há uma certa premissa, uma certa ordem que eu entendo aí, é que quando eu tiver que estabelecer uma prioridade, e muitas vezes nós temos que estabelecer essas prioridades, sendo possível, né, sendo possível que eu possa estabelecer essa prioridade, né? Casamento, família e igreja, né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, e que nós precisamos estar sempre atentos, eu costumo dizer que mesmo bem intencionado, né, e eu acredito claramente que esses irmãos são irmãos muito crentes, assim como tantos outros que nós conhecemos, assim como nós também, né, erramos, mesmo bem intencionados. A boa intenção, buscar fazer as coisas de forma certa, não afasta de nós o erro. Né? São alguns dos elementos que a gente precisa entender isso, né? Outro ponto que eu acho que é importante nesse momento, acerca dessa realidade, é nós entendermos que um líder religioso, um pastor, uma missionária, um missionário, uma pastora, né, eles não estão imunes às vicissitudes e às dificuldades da vida e não são super-homens ou super-mulheres, né? Eu gosto muito da figura do profeta Elias, eu vou falar um pouquinho dele quando for falar de tirar a própria vida, né? Porque ele fez esse pedido a Deus, né? Mas eu gosto muito da figura dele, porque não há dúvida que ele é um profeta, né? Com P maiúsculo, homem de Deus, né? Que orou, o fogo desceu dos céus, mas ele fugiu de Jezabel, e também quando o Tiago fala acerca dele, acerca do milagre que Deus fez para usar ele, até para repreender Acabe, de parar de chover por 3 anos e meio, voltar a chover, o Tiago deixa claro que era ele homem como nós. Né? Então, a nossa humanidade ela é um fator de relevância em tudo isso. Né? Então, podemos sim cometer algum equívoco, porque criar filhos, né, e viver a vida conjugal é um jogo de acertos e erros. Esse é o primeiro aspecto pessoal que eu acho que a gente pode colocar. O segundo aspecto, né, que é o aspecto relacional, o que se refere a casamento e que se refere à relação filial, né, é que nós precisamos estar sempre atentos a suprir a necessidade do outro, porém também estando consciente de que o outro ele tem as suas escolhas e que muitas vezes nós não somos responsáveis pela escolha dele, nem temos o poder ou a capacidade de dirigir suas escolhas. É como se eu quisesse dizer que eu teria a capacidade sempre de dizer exatamente o que o meu filho poderia ser ou deveria ser na vida profissional. Isso não é possível, né? Então as pessoas fazem escolhas corretas, escolhas equivocadas. Elas podem ser um cônjuge, como elas podem ser um filho. Então, não necessariamente a escolha de um filho, a escolha de um cônjuge para se afastar da vida conjugal, para se afastar do relacionamento familiar, para se afastar de Deus, é um elemento de responsabilidade do pai ou daquele cônjuge ou da mãe. Né? Há um elemento da individualidade das escolhas. Né? Obviamente que a Bíblia diz que a gente deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar, né? E a Bíblia diz que ela não se desviará dele, mas isso não afasta o que nós comentamos aqui no início, que o próprio apóstolo Tiago diz que as nossas lutas e contendas, elas estão ligadas à sua própria cobiça, e a cobiça, nesse sentido, é um elemento pessoal, né? E a gente pode até ter jovens que se afastam do caminho do Senhor, porque eles mesmos não querem lidar com essa batalha espiritual que nós estamos falando, especialmente relacionada à tentação da nossa carne. Né? Esse é um ponto que é importante. Né? Então, dito isso quanto a esse aspecto relacional, eu também entendo, nesse caso, que um filho, uma filha ou um cônjuge ir contra a própria vida, tirar a própria vida, nós não podemos, de alguma forma, responsabilizar qualquer membro que seja da sua família. Né? Muitos estudiosos, especialmente na área de psiquiatria, neurologia, né, mas mais especialmente na psiquiatria e psicologia, muitos estudos deixam claro que muitas vezes o suicídio se dá
porque a pessoa está lidando com uma situação tão gravosa para ela, às vezes uma depressão profunda, de uma tristeza profunda, de uma frustração profunda, que ela não consegue lidar com aquilo, e até percebendo que aquilo está impactando de maneira muito forte a sua própria família, ela acaba vendo como a última saída para resolver essa dor ir contra a própria vida, tirar a própria vida. Então, esses são fatores muito delicados e muito sérios, né? Então, esse aspecto é um aspecto que nós temos que entender. Dentro da área penal, né, dentro do direito penal, por exemplo, não há punição, não há crime para quem, de alguma forma, tenta tirar a própria vida, né? E por quê? Porque entende-se que, nesse caso, o sofrimento já é tal que ela foi contra a própria vida e obviamente, que não conseguiu consumar. Existe o crime, sim, de auxílio ao suicídio, alguém que pode estar ajudando outra pessoa a tirar a própria vida. Aí sim, é um elemento de homicídio que não só deve ser criminalizado, como deve ser condenado, né? Então, esses são aspectos que eu acho que são importantes. A gente, sim, pode ser que eu cometa enganos como líder, dando uma ênfase maior ao ministério, à igreja, do que o casamento, à família. Eu posso cometer esse erro. Mas eu também posso não cometer esse erro e o meu próprio filho, meu próprio cônjuge, minha própria filha acabaram seguindo uma direção por conta da relação da natureza pecaminosa, adâmica. Ele tomou essa decisão, né? Esses são fatores que a gente precisa pensar. E que a gente vai entrar um pouquinho nesse aspecto da batalha espiritual, mas que eu acho que é importante pontuar aqui. Tá? E o segundo aspecto, né, para a gente poder fechar bem a nossa ideia, é entender que, né, é aquela velha pergunta, Senhor, quem pecou, né, quando Jesus dá com aquele cego e se pergunta, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele fosse cego? A resposta de Jesus é que nem o pai nem a mãe, né? Cada um é responsável pelo seu próprio pecado, tá? E não necessariamente aquela cegueira era um pecado, mas era um instrumento para que Deus fosse glorificado. Então, esses são pontos importantes. Agora, a gente não pode também afastar a realidade que a gente vive hoje uma circunstância que já está se chamando em alguns momentos aí, chamado alter pós-modernidade, né? Um momento fora, além da pós-modernidade e de uma realidade aí na área de gestão e corporativa chamado de indústria 4.0 e dentro de uma perspectiva antropológica ou sociológica de sociedade 5.0, que é consequência dessa indústria 4.0. Bom, o que é essa sociedade alter pós-moderna da indústria 4.0 e sociedade 5.0? É alguém que haja vista, né, a indústria 4.0 é aquela automatizada e tecnológica, né, de maneira muito forte, onde a tecnologia ela é muito enfática e muito efetiva. Vivemos um momento midiático, estamos aqui, você no Canadá e eu aqui no Brasil, em Niterói, estamos aqui podendo fazer esse programa por conta do avanço tecnológico, né? E que a gente também não pode demonizar, tá? Estamos usando aqui de forma abençoadora. Mas que, muitas vezes, superdimensiona ideias, princípios, valores equivocados. Veja que a relativização, né, ela chegou a tal ponto que a gente hoje lidar com as fake news. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que é falado. Muitas pessoas usam a mídia e com um achismo, né, sem qualquer base científica ou base fundamental, né, dentro de algum elemento em que ela possa dizer, não, é isso que sustenta a minha visão e a minha vida, né, apenas um achômetro, e que muita gente toma como verdade, né? A capacidade de influenciar, a capacidade midiática de influenciar as pessoas é muito grande, né? Vimos casos de jovens e adolescentes que, por meio de jogos, eram induzidos a agir contra a própria vida ou contra a própria saúde física, né, e psicológica por indução de elementos midiáticos tecnológicos. Repito, a gente não pode demonizar esses elementos, não é nesse ponto que eu quero chegar. Aí vou lá ao início que eu disse, mas sim do uso equivocado por meio de princípios equivocados. E aí não é um pai, uma mãe ou uma família que pode muitas vezes ter sido causador daquilo, mas um sofrimento de natureza, por exemplo, psicossomática, um desgaste tal
que faz a pessoa entrar num elemento depressivo ou de muita tristeza, e que pode fazer com que ela haja contra a própria vida. Ou, então, ela mesma, né, ela acaba sendo influenciada por outros elementos. É importante a gente saber que a Bíblia, ela traz para nós, professor Rafael, né, e aqui quem está nos assistindo, homens de Deus que também desesperaram contra a própria vida. Moisés teve esse momento. O profeta Elias, né, que eu acabei de comentar aqui, ele, de maneira fantástica, depois de ter orado, parado de chover, ter orado e voltou a chover, e ter sido alimentado por corvos, por anjos, ter enfrentado 450 profetas de Baal, o fogo ter sido do céu, ele foge de Jezabel, manda o moço, o seu secretário que acompanhava ele, embora, e ele clama a Deus, né, para que Deus amaldiçoasse o dia que ele nasceu e tirasse a sua própria vida, né? É um momento dolorosíssimo para ele, e aí nós podemos entender. O grau de estresse, o desgaste psicossomático que ele sofreu foi tal que ele já estava profundamente desgastado e temendo pela própria vida, porque talvez poderia ser morto de maneira muito gravosa por Jezabel. Eu vou fazer um relato aqui, professor Rafael. Eu sou controlador de tráfego aéreo, né, aposentado, eu fui militar por 30 anos da aviação do Exército, e a lei, preste o que eu estou dizendo, a lei, com base científica, obviamente, prevê que o controlador de voo ele receba um percentual, uma gratificação de compensação orgânica, assim como recebe aquelas gratificações de periculosidade, insalubridade, né? E essa gratificação de compensação orgânica ali diz que é por desgaste psicossomático, né? É aquela dor que Davi sentiu por causa do pecado. Enquanto eu calei o meu pecado, né, eu estava em sequidão de esquies. Então, ele sofre com o pecado, né? Isso pode fazer com que a pessoa, de maneira muito desesperada, numa profunda depressão, ela pode acabar indo com a sua própria vida, né? Então, esses são pontos delicados. E dentro disso, né, a gente pode estender também o aspecto da batalha espiritual. Por quê? Ora, não há dúvida, a palavra de Deus diz que o diabo se levanta contra tudo que se chama Deus. E aí veja, se somos filhos de Deus, se a nossa família é uma família de Deus, que serve a Deus, é óbvio que o diabo vai se levantar contra isso. Sim. E nesse caso, né, ele pode justamente atacar um membro da família que está emocional e espiritualmente mais enfraquecido, porque o diabo, professor Rafael, eu costumo dizer o seguinte, no meu livro, eu vou até aqui aproveitar, né, para citar o meu livro, Fugindo das Armadilhas, eu tenho um capítulo sobre a questão da demonologia, e tem um capítulo também sobre a armadura de Deus, né? E Satanás, ele pode atacar uma pessoa que está enfraquecida emocional e espiritualmente, porque ele não é Deus, não é onisciente, mas ele tem milênios de experiência. Se a gente olha para alguém, né, e um jovem, uma criança, uma pessoa, e falar assim, eu acho que já sei onde isso vai dar. Muito mais Satanás, que tem esse conhecimento da humanidade milenar e que sabe, muitas vezes, a fraqueza do homem, né? E aí, muitas vezes, ele pode atacar um cônjuge, um filho, ou uma família, para atacar até um próprio homem de Deus, né? Sim. Esse é um fato claro que a gente vê dentro dessa batalha espiritual. Por isso que a gente não pode deixar jamais de orar por nossos filhos, né? Para que Deus os livre da tentação. Às vezes a gente ora por nós e acabamos esquecendo de orar por eles, né? Eu tenho filhos adultos, né, professor Rafael, já casados, né? E eu e minha esposa, nosso devocional diário, todos os dias nós oramos por nossos filhos e por várias vezes pedimos que Deus cuide deles, os livre da tentação e das dificuldades, porque é uma luta. É uma luta. Claro. Nós estamos diante de uma condição realmente desfavorável, né? A nossa condição só vai ser favorável, quer seja quanto à nossa natureza adâmica, né, que é a nossa tendência ao pecado, quer seja com relação a não ter mais o diabo se levantando contra nós, né? Então, dentro dessa realidade, eu entendo que sim, nós podemos primeiro ter a condição, e aí voltando lá à nossa fala inicial, né, a condição da nossa natureza pecaminosa que está sofrendo muito, ou não está suportando dificuldades. Nós podemos ter um afastamento da pessoa da comunhão de Deus, né?
E nós podemos também ter o próprio diabo tentando alguém e indo sobre ela, né? E até, veja, nós que somos de Jesus, onde habita a luz, não habita as trevas. Então nós não somos possuídos por Satanás, mas Satanás pode nos tentar e pode também, de alguma forma, vir sobre nós para quê? Para, de alguma maneira, nos fazer uma opressão, né? Tentar oprimir a nossa mente, fazer com que nós pensemos que estamos sendo abandonados, desvalorizados. Então, é importante que quem está nos ouvindo, se ele está ouvindo essa vozinha no ouvido dele, né? Que ele clame o sangue de Jesus, ele clame pelo nome de Jesus, e que ele reconheça o seguinte, que Cristo derramou o sangue na cruz do Calvário por ele, e por isso o valor dele como pessoa e como vida é infinita, é tremenda, né? Jesus vai estar esperando por ele naquele dia, para chamar, vinde bendito do meu Pai, né? Então, se a dor dele for muito profunda, que ele procure ajuda, que ele procure alguém, que ele divida essa dor com alguém. Se ele não consegue fazer isso com seu pai, com a sua mãe, ou com o seu cônjuge, né? Se for uma esposa ou um esposo, procure ajuda para tratar disso, né? E isso é importante também, professor Rafael. Eu acho que esse assunto aqui que o professor está tratando é importante porque há uma ignorância no sentido de desconhecimento no nosso meio, de achar que um crente, primeiro, ele não pode vir a se suicidar. Segundo, ele não pode ter depressão. Antes, então, de a gente continuar nesse tema aí que o senhor vai falar agora, que a gente vai mencionar também, eu queria dar uma palavra para quem está ouvindo a gente, para quem está nos assistindo. Queria pedir algumas coisas para vocês. Primeiro, que você, se esse vídeo está sendo interessante, se ele está sendo relevante para você, que você dê um like no vídeo. Segundo, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que você também deixe um comentário abaixo do vídeo a respeito disso que nós estamos debatendo aqui. E também eu vou te pedir que você se inscreva no canal, porque dessa forma você vai estar nos ajudando a estarmos fazendo mais vídeos como esse. E essas 3 ações de dar o like, comentar e compartilhar, isso daí por que a gente pede isso? Porque o YouTube é uma empresa, então é assim que ele funciona. Estamos aqui nas redes sociais, quando isso acontece num vídeo de forma consistente, o YouTube ele entende que esse vídeo é mais relevante e ele também vai indicar esse vídeo para outras pessoas. Então, voltando aqui agora ao nosso bate-papo, eu queria aproveitar e perguntar então 2 coisas. Quando a pessoa atenta contra a própria vida, ou chega realmente a tirar mesmo a própria vida, essa pessoa, 2 perguntas. Ela pode estar sobre alguma influência espiritual, ou seria apenas algo, por exemplo, de uma doença, como fruto da depressão, por exemplo? Então, e o outro ponto é, quem faz isso, ele pode ser salvo mesmo tirando a própria vida ou não? É ótima a sua pergunta, professor Rafael. Né? Ambas, né, são muito boas. Para a gente esclarecer alguns pontos. Né? Primeiro, como eu acabei de dizer, Satanás, ele está, né, e falamos do início aqui da nossa conversa, ele está como um leão rugindo, buscando aquele tragar em derredor. E, sim, quer uma pessoa tenha Jesus como Salvador ou não, ela pode ser oprimida por ele, e aí não é incomum relato de pessoas que ouvem vozes as quais procuram direcionar a sua conduta. Professor Alex, o que o senhor sugeriria se eu tivesse nessa situação, se estivesse acontecendo comigo, o que o senhor sugeriria? Primeiro, que você repreendesse isso em nome de Jesus, pedindo para que essa voz se calasse. Segundo, para que você, se você estiver se sentindo muito abatido, procure um salmo de consolo, né? Salmo 91, Salmo 121, Salmo 23. Leia esse salmo e veja o quanto Deus deseja cuidar de nós, né? E se você for uma pessoa que tem comunhão com Deus, clame a Jesus e ore a Deus para que Deus afaste de você essa tentação. Mas, professor, por que o senhor está dizendo isso? Eu sou uma pessoa que eu fui batizado com 6 anos na Baía de Guanabara para Iemanjá, professor Rafael. Então, antes da minha ordenação como pastor, e eu reputo que talvez por conta disso, talvez houvesse uma luta aí
em relação à minha vida, né, não era incomum eu ter momentos de muitas dificuldades, especialmente quando eu dormia, com sonhos e ouvir vozes, né? E o caminho era repreender em nome de Jesus, porque todo o poder e toda a autoridade vem de Jesus. Satanás é uma potestade, então não procure, não superdimensione o poder dele, mas também não faça com, não pense que não há nenhum poder e que ele não quer se levantar contra nós. Então, você repreende em nome de Jesus e peça que o sangue de Jesus afaste isso. Tá? Esse é um aspecto. E aí fica aqui a resposta. Podemos ter casos em que alguém possa ter tirado a vida por conta disso? Professor Rafael, eu diria que a gente não pode afirmar peremptoriamente, mas podemos dizer que a possibilidade é muito grande que isso poder vir a ocorrer. Só que essa não é a única causa, senão nós estaríamos tratando um problema muito complexo de maneira muito simplória, né? Mas, como eu disse, muitas vezes isso pode acontecer por uma questão fisiológica mesmo. A pessoa está passando uma depressão tão grande, que ela pode acabar não conseguindo lidar com essa dor que ela está vivendo, e ela acaba vendo que a única saída é interromper esse sofrimento profundo, atentando contra a própria vida. Sim. Bom, nesses casos, aí respondendo a segunda pergunta, né, nesses casos, como é que a gente deve ver isso? Bom, aí nós temos que olhar que existem pelo menos aí 4 posições, né? Uma bem tradicional, né, que já vem da antiguidade, né, do romanismo, que definitivamente. Essa não é a minha visão. A segunda visão é que um crente, o Perdão, verdadeiro, eu acho nunca... que perdeu a internet, ela travou um pouco. Repete, essa primeira visão que o senhor mencionou, por favor. Então, a primeira visão, que é a visão da antiguidade, né, do romanismo antigo e tal, é que quem atentasse contra a própria vida, ou tirasse a própria vida, iria para o inferno, né? Essa não é a minha opinião, aí não é minha posição, né? Segundo, há uma outra visão que o cristão, ele jamais, né, cometeria suicídio, por ser cristão, e nesse caso isso não aconteceria. Ou seja, nesse caso, poderia se entender que só quem faria isso seriam não os cristãos. Também não entendo assim. Tá? Terceiro, sim, um cristão poderia. E aí, nesse caso, o cristão poderia, tem 2 visões. Uma visão que entende que ele pode perder a salvação se atentar contra a própria vida, e uma outra visão que não pode ou não necessariamente perderia a salvação se atentasse contra a própria vida. Eu estou com essa última posição. Veja, teologicamente, há essas 2 linhas, né? Então, se nós pensarmos, né, há uma linha em que estabelece que sim, o crente pode cometer o suicídio, pode cometer o ataque contra a própria vida, e aí perderia a salvação. Ou, sim, ele poderia cometer um atentado contra a própria vida, mas não perderia a salvação. Como eu disse, a minha visão, a minha posição é a última, né? Mas para ambas as visões, por que ambas dizem que sim, o cristão poderia agir contra a própria vida, né? Mas ou perderia ou não perderia a salvação. Todos nós somos pecadores. E se você partir da premissa tirar a vida de alguém, se eu cometesse homicídio, pecado. Obviamente, se é pecado eu cometesse o homicídio contra o próximo, é claro que se eu atentar contra a minha própria vida, também é pecado. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a gente não pode classificar o suicídio como um pecado imperdoável, né? Essa é a minha visão. E mesmo porque, né, a minha visão é a visão, né, de linha calvinista, a outra visão ali é arminianista, e aí, veja, professor Rafael, eu não quero aqui contender ou criar uma polêmica, né? Eu estou colocando claramente que existem as 2 visões,
Sim, E as duas claro. visões têm perspectivas distintas, tá? E caminha nessa linha. E aí um texto, por exemplo, Romanos capítulo 8, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Nem morte, nem vida, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? O fato de eu entender, né, essa é a minha perspectiva também, de que a salvação é um ato de Deus, portanto é perfeito, né? Então a perseverança, né, da salvação, né, do crente é um elemento desse sentido. Mas para nós aqui, mais do que uma contenda ou um debate teológico, é importante nós entendermos o seguinte: é, bom, se eu posso, como cristão, cometer qualquer tipo de pecado, o suicídio é um pecado. A questão justamente é essa, né? Esse pecado pode fazer com que eu perca ou não a salvação. A minha visão é que não, né? Esse é o meu ponto de vista e a minha posição teológica nesse sentido. Sim, sim, compreendi. Eu acho que o senhor deixou de forma bem clara e elucidou bem essa questão para as pessoas que estão ouvindo a gente poderem compreender. E é um tema realmente delicado, né? Você discutir sobre essas Muito. questões, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito importante, porque eu acredito que muitas pessoas indagam a respeito disso, têm dúvidas sobre essas questões, e eu vejo que pouco se fala sobre isso daí, pelo menos de forma bem franca, de forma bem aberta. Mas muito boas as colocações do senhor, viu? Eu queria agora, a gente tem um tempo escasso aqui, já está quase no nosso fim. Eu queria então perguntar para o senhor assim, a respeito de família, como então a gente deve olhar, quais seriam os pilares cristãos que toda família deveria atentar para cuidar da sua família ao máximo e evitar os ataques do inimigo e para que essa família também ela seja construída com base nos ensinamentos de Cristo. Bom, Gustavo, eu já vou começar falando aqui de um outro livro que escrevemos, né, chamado Lidando com o Mito da Grama Mais Verde. É um livro voltado para a vida conjugal, que Sim, fala de sexualidade e relacionamento. Mas pelo título, né, o professor já deve, quem está nos ouvindo também, já devem ter visto que a proposta é o seguinte: nós precisamos desmistificar o fato de que a outra família é melhor. Olha, veja a família de fulano, veja o casamento de Beltrano. Não. Cada um de nós, né, vivemos a nossa vida conjugal familiar dentro daquilo que Deus nos concedeu, e assim como nós temos defeitos e temos virtudes, né, toda família tem, todo membro da família tem, e nós precisamos enxergar as virtudes muito além dos defeitos, né, para lidar com essa questão. Agora, como que eu consigo lidar com isso, né? Como que eu consigo amar o próximo como a mim mesmo, né? E aí você fala assim, professor, mas como assim? Então, nas nossas palestras para casais, eu e minha esposa precisamos deixar claro o seguinte: o próximo mais próximo que eu tenho de mim é o meu cônjuge e meus familiares. A gente tem o sim, hábito de achar que o próximo é o colega de trabalho, é o irmão da igreja, e a gente acaba, muitas vezes, sem nenhuma intenção, né, negligenciando um pouco os cuidados no jeito de falar, na atenção, na disponibilidade de tempo, né, com os nossos cônjuges e também com os nossos filhos, né? A gente tem uma parte chamada, né, comunicando graça, que a gente usa o texto de Paulo aos Efésios, que ele diz assim: ó, não sai de vossa boca uma palavra torpe, senão aquela que seja útil para edificação. Inclusive, o próximo dia 15, agora de julho, eu estou num webinar com o PMI de Distrito Federal, falando sobre comunicação relacional. A gente vai entrar um pouquinho nesse tema. Tá? Então, uma questão prática é: cuidado, seja gracioso no falar, seja gracioso no lidar, né? Dispense momentos, né? Agora, como que a gente faz isso com equilíbrio? Justamente nos debruçando sobre os princípios e valores de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus para refletir essa imagem e semelhança em todos os relacionamentos. E aí, o amar o próximo, e nesse caso, repito, o mais próximo que eu tenho é meu cônjuge e meus filhos, tem essa perspectiva. Logo, aquele elemento que nós tratamos aqui no início de Gálatas capítulo 5, da batalha espiritual interna, né, da nossa natureza adâmica,
é nos aproximando do fruto do Espírito, daquilo que o Espírito produz por meio de nós, é que a gente vai conseguir contribuir para que o nosso relacionamento familiar e conjugal seja forte. E aí eu respondo a sua outra pergunta, quando diz assim, poxa, então como é que a gente faz para criar famílias, né, que possam ser fundamentadas nisso? Justamente vivendo isso no meio familiar, né? No dia a dia, fazendo e cumprindo o nosso papel de pai, de mãe, de esposo, de esposa, com muita diligência, né? Dentro dessa perspectiva dos princípios do mundo, a gente confunde muito ter uma boa família, um bom casamento, com ter uma boa casa, um bom carro, etc., né? Mas, e Sim. quem não tem uma vida financeira, não pode ter uma boa família, um bom casamento? Claro que sim, porque não é isso que faz um bom casamento, uma boa família. Mas eu cumpri meus votos conjugais, né? Costumo dizer isso, o amar, né, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, esse voto feito no casamento não é para aquele momento ali do casamento, é para depois, né? O voto é para depois. E é para a gente cumprir a palavra, porque o cônjuge está aguardando na expectativa que nós seremos fiéis a essa promessa. A mesma coisa é quando nós temos filhos, né? Ter filhos é uma grande bênção e uma grande responsabilidade, porque nós vamos ter muitas alegrias, mas, acima de tudo, nós temos que entender que temos que, de alguma forma, refletir esse caráter de Deus, essa imagem e semelhança, no nosso relacionamento com nossos filhos, para quê? Para que eles possam também querer ter esse caráter, né? Então, como que a gente pode vencer essa batalha espiritual, professor Rafael, né? Primeiro, montando firme na palavra, né, na armadura de Deus. Como eu disse, o nosso livro Fugindo das Armadilhas, ainda no capítulo sobre demonologia, nós temos um capítulo também sobre a armadura de Deus, que é a resposta para lidar com relação às flechas, né, que os principados e potestades lançam sobre nós. E o principal aspecto é fazer um devocional diário, estar atento, né, orar, vigiar, né, se afastar, fugir mesmo da imagem daquilo que não é do Senhor, né? E dentro da perspectiva da batalha espiritual da nossa natureza adâmica, cuidando que o fruto do Espírito possa ser uma verdade na nossa vida. E dentro desses aspectos, é importante que a gente esteja também com uma mente crítica, clara, para olhar aquilo que tem sido trazido para nós, quer seja pelas mídias da internet, quer seja pelas mídias televisivas, ou do rádio, ou da revista, ou até mesmo, né, das questões que são colocadas no dia a dia, estar atento se esses valores, se aquilo que está sendo colocado, está sendo dito, se aquilo tem base bíblica, se é de Deus. Essa é uma das formas que a gente pode vencer essa batalha. Ótimo, ótimo. Bom, vocês que nos ouviram aqui, nós já estamos partindo para o fim. Lembre daquelas 4 ações que eu te pedi: dar o like, compartilhar, fazer um comentário, se inscrever no canal, vocês vão nos ajudar muito. Professor Alex, fiquei extremamente feliz pelo nosso bate-papo, muito enriquecedor, sua forma de abordar as questões. Realmente, eu acredito que vai abençoar a vida de muitas pessoas que verem aqui esse vídeo. Então, fica aí o meu carinho, meu agradecimento. Pena o nosso tempo aqui ser curto, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele sempre está no controle. Então, mais uma vez, muito obrigado. E deixa o senhor, se o senhor quiser falar algumas palavras finais, fica à vontade aí. Professor Rafael, eu queria agradecer o convite. Espero mesmo que, de forma objetiva, tenha contribuído com quem está nos assistindo e vai nos assistir. E queria dar uma palavra para você que está nos assistindo e dizer, olha, creia na graça de Deus. Deus é um Deus gracioso. Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer abençoar a sua família, né? Por isso, diante de qualquer dificuldade, qualquer luta, quer seja contra as hostes inimigas, quer seja contra a sua natureza adâmica, quer seja o mundo, quer seja os relacionamentos familiares, peça que Deus te dê sabedoria e peça que Deus cubra você de graça, né? O apóstolo Tiago, quando escreve, ele diz que nós temos que ter a alegria de lidar com as tribulações, porque elas nos fazem amadurecer. E se nós não soubermos lidar com elas, que peçamos a Ele a sabedoria, porque Ele não nega isso a ninguém. No mais, Deus te abençoe, continue firme, e se você, porventura, está com sofrimentos na família, e você ainda não tem Jesus como Salvador, saiba que a família é um projeto de Deus. Traga Jesus para dentro da sua casa,
aceite Jesus como seu Salvador, porque isso vai mudar completamente a sua vida. Isso fez toda a diferença na minha vida, como disse, alguém que veio de uma vida completamente diferente, né? E hoje vive debaixo da graça, com todos os defeitos e falhas e problemas que temos, né? Aquilo que eu falei sobre Elisa também sou eu sou um homem pecador, como todos que estamos assistindo, mas Deus tem nos dado graça, muita graça, né? Eu estou fazendo 37 anos de casados, tenho meus 2 filhos casados, e eu tenho certeza absoluta que tudo isso foi resultado da graça de Deus. Obrigado, pastor Rafael, um abraço aí, espero que o tempo esteja gostoso. Aqui no Brasil está bastante frio, né? E nós estamos passando um inverno bem delicado. Deus te abençoe e obrigado pelo privilégio de compartilhar aqui com o irmão nesse canal. Amém. Eu que agradeço, pastor Alex. Deus te abençoe. Forte abraço. Amém.